controladores realimentados, né? A introdução ali, começamos a falar apenas, não avançamos muito. Então esse é o capítulo 8, né? O capítulo 7 a gente pulou ele. O capítulo 7 trata basicamente de identificação de sistemas, né? Ou seja, algo que a gente já fez em instrumentação. Você vê a resposta de um sistema de primeira ordem, vê como que a curva dele é, e a partir da curva dele você vai encontrar o tal e o k. Ou se você vê um sistema de segunda ordem, a resposta dele para uma dada entrada conhecida, você vai encontrar como que é o coeficiente de amortecimento, a frequência natural, a constante de tempo e o K também. Então isso a gente vai pular e vamos então direto para o capítulo 8, que são os controladores realimentados, tá certo? Então eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Muito bem. Então, quando a gente fala de realimentação, né, eu falei a vez passada ali brevemente que nós até agora tínhamos analisado a planta, né? E que a planta, vou fazer um desenho por aqui no cantinho, deixa eu ver aqui, né? Você tem a planta, essa planta tem uma entrada, uma saída, né? Esta aqui é a variável de controle, a variável de projeto, project variable ou a variável de controle. Que tínhamos a variável manipulada entrando, que é aquela que vai fazer as mudanças dentro do meu sistema, é uma das entradas, e podemos ter também outra entrada que seja uma variável de perturbação. Então temos aí a nossa planta. Essa planta, a gente já analisou ela de várias formas, né? De forma qualitativa, de forma quantitativa, como que ela responde no tempo quando existe uma entrada. Tem entradas aí que são mais ou menos genéricas, né? Padrão, entrada impulso, degrau, rampa, uma entrada sinusoidal, né? Uma entrada que oscila, etc. Ok, só que o problema do... Isso daí por um lado, né? Vimos também na disciplina anterior sistemas de medição e que eles também acabam caindo numa equação diferencial, né? Nós temos sistemas de medição de primeira ordem, de segunda ordem, etc. Isso aí a gente viu na disciplina de sistema de medição. Né? Então, se você tem um termômetro, né? O termômetro, enquanto que ele pega o valor que ele está medindo, a temperatura, e enquanto que sai a temperatura na escala dele, há um atraso, há uma dinâmica ali, que pode ser de primeira, de segunda ordem, etc. Então, esse sistema de medição, né, vai entrar aqui com a variável, digamos, real que ele está medindo, né? E vai sair aqui, então, com a leitura, em geral, um valor elétrico. Essa leitura aqui, em geral, é um valor elétrico. Então, o que vai acontecer? Se eu quero que essa variável de controle aqui tenha um valor desejado, o que a gente faz, então, que tem aqui o set point. Dessa variável de controle, que eu vou comparar, então, com a leitura. E quando eu falo comparar, sempre é subtração, né? Uma menos a outra, eu vou obter o erro. A partir desse erro, eu vou, então... Tá ruim aqui de escrever. A partir desse erro, eu vou, com essa informação do erro, eu vou entrar numa caixinha chamada de controlador. E do controlador eu vou atuar, então, a minha variável manipulada para que a variável de saída tenha o valor desejado. E essa variável de saída que está aqui, eu vou, então, realimentá-la para o meu sistema de medição e assim eu vou continuar esperando que a variável na saída tenha o valor da variável
o valor desejado da variável, que é o set point, né? Então, aqui temos o controlador. Esta caixinha aqui seria o meu controlador. Então, a gente viu sistemas de medição na disciplina anterior. Vimos a planta até agora aqui na disciplina de controle, então vamos agora para o controlador. Ok. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, ó, este desenho esquemático da figura 8.1, olhando para essa figura ali, qual seria a minha variável controlada? O que eu quero controlar aí de acordo com o que está acontecendo aí? Aqui tá, aí, quem somos nós hoje aqui? Claudir João Vitor. Quem me diz aí, que variável é a variável controlada? A concentração do tanque? A concentração no tanque, exatamente. Tem um sensor ali, bem na saída do tanque. João Vitor, qual que é a variável manipulada? O nível, professor? Não, por que nível? Manipulada, naquela que você está mexendo, caso a concentração, que é a que eu estou medindo ali estou medindo ela em AT ali no transmissor analyzer, no analisador ali, medindo a concentração de um determinado elemento químico ali. Se a concentração, olha ali do sensor, do AT ali, se a medida não é, tá vendo ali onde diz set point? Ali no set point tá entrando o que eu quero, quanta concentração eu quero. E aí, o que eu faço se a concentração for menor ou for maior do que eu realmente quero? O que o sistema vai fazer ali, ó? Ele faz uma continha para ajustar a vazão. Exatamente. Qual das duas vazões? Tem duas vazões aí. A vazão 2. Exatamente. Então, qual é a variável manipulada? A vazão. Qual a vazão? Vazão 2. Isso, exatamente. Então, eu já sei qual que é. É só olhando para o meu sisteminha aqui, quando eu montar a equação diferencial, o que eu devo obter é que na saída eu devo ter a concentração e na entrada eu devo ter a vazão 2. Ou seja, mexendo na vazão 2, a concentração vai se modificada, né? Então, aqui, ó, se eu fosse fazer aqui meu diagrama, a planta, ela vai sair aqui a concentração, que se chama X, e vai entrar a vazão, que se chama W2. Vamos imaginar, tá, que pode acontecer, talvez, de que a vazão 1 varie, tá? Mas não está no meu controle, eu não posso manipular ela. Como que ela entraria? Ela entraria, então, como uma perturbação aqui. Se acaso ela não seja constante, tá certo? Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Vocês percebem aqui o que eu tenho? Melhor ainda, fazer diferente. Aqui, ó. Vocês percebem que essa bola amarela ali é uma caixinha com 3 entradas ou saídas? Conseguem enxergar isso aí? Essa bola amarela ali, eu posso fazer dela uma caixinha, onde está entrando por um lado o set point. Por outro lado está entrando também o que o sensor está medindo ali. Desculpa, vou trocar aqui. Assim, com o sensor de fora. Então, por um lado está entrando o valor nessa bola amarela, tá? Por um lado está entrando o valor do sensor, por outro lado está entrando o valor medido, tá certo? A medição. Vamos colocar por aqui.
tá certo? A medição, que vem do sensor, a medida. E por outro lado está saindo o quê? Está saindo para a válvula, né? Para mexer na válvula. Então aqui, esse sinal que eu vou pintar aqui de roxo, ó, esse sinal aqui que está saindo da bola amarela é o que está saindo para manipular a válvula. Isso que a gente chama do sinal de controle. Sinal de controle. Tá certo? Esse é o sinal de controle. Então, nessa bolinha amarela que eu tenho ali desenhada, ela é como se fosse um bloco onde tem duas entradas e uma saída. Por um lado entra o set point, por outro lado entra... Vou pintar aqui de verde aqui essas entradas. Por aqui entra a medida, que seria esta medida aqui. Por aqui entra o set point, que seria esse set point aqui. E por outro lado está saindo então o roxo ali, que seria o sinal de controle. Ali naquela caixinha é onde vai acontecer a minha conta para dizer como que eu vou tratar, o que eu vou fazer com aquela vazão 2 em função de a medida que eu tenho e o set point que eu tenho. De acordo com o que a gente já viu, tá? Então, nessa caixinha vai acontecer o que primeiro? Nessa caixinha, a primeira coisa que vai acontecer é que eu tenho que calcular o erro. Já vimos que o erro nada mais é que a diferença entre a medida e o set point. E com esse erro eu vou fazer uma conta no controlador para que eu tenha então a saída do sinal de controle. A gente poderia então pode falar. Nesse caso aí, o sinal de controle ele já sai em pressão para atuar na válvula? Isso, exatamente. Neste caso, sim. Isso, aqui neste caso, assim como eu desenhei, sim. Se você limitar aqui, né? Então ele sairia em corrente para depois de corrente passar para pressão, que é essa bolinha aqui, né? Que passa de corrente para pressão e depois vai para a válvula. Então o sinal de controle é o que sai do controlador, tá certo? Então a partir daí desse controlador ele vai, né, a tocar o teu sistema. Isso aí não faz muita diferença de onde que você coloca assim, o sinal de... O importante é que o sinal de controle ele tem que chegar no elemento que vai atuar a variável manipulada. Então, não faz muita diferença se você coloca ele dentro do controlador ou não. Vou desenhar essa caixinha aqui um pouquinho mais clara. E essa caixinha que eu desenhei aí, ó, se vocês percebem, ela estaria aqui, ó. De acordo? Vocês estão vendo a caixinha amarela ali? Essa caixinha amarela é a caixinha que eu acabo de desenhar aqui. Esta caixinha amarela que chegavam duas setas verdes e saía uma roxa. Então, está entrando a medida, está entrando o valor de set point e está saindo o sinal de controle, que é o que vai tocar o meu sistema, tá certo? Então, esse sinal de controle, que a gente chama de P, é verdade. Aqui, ó, eu vou trocar aqui minha caixinha amarela, então, mais uma vez. A minha caixinha amarela é somente até aqui. Opa. Até aqui. E o sinal roxo ali, realmente seria este P aqui. Entram duas setas verdes e sai o sinal de controle P. Em geral, esse sinal de controle é uma variável elétrica, de acordo? E daí para frente, então, você manipula ela dependendo da tua aplicação, né? No caso aqui, neste exemplo, a válvula que está sendo manipulada, que é essa válvula
azulzinha aqui, ela é uma válvula pneumática, então ela abre ou fecha dependendo da pressão que entra nela. Lembra este sinal aqui de duas barrinhas aqui? É um sinal de que é uma linha pneumática. E o sinal da linha tracejada é uma linha elétrica. Então, naquela bolinha IP ali, naquela bolinha vermelha, o que está acontecendo é o quê? O que está acontecendo ali é uma transformação de um valor de corrente, que é a letra P minúscula. P minúsculo é o sinal de controle, tá? P minúsculo é o sinal de controle, ó. Este P aqui, ó. E este P aqui. Sinal de controle. E o sinal de controle vai ser transformado neste caso, que é um sinal de controle em corrente elétrica. Neste caso. E esse sinal de controle, então, ele vai ser transformado de corrente I para pressão P maiúsculo. E aí, então, pela linha azul, que está ali, vai correndo, então, uma pressão de ar que vai atuar sobre a válvula e essa válvula vai abrir ou fechar, de acordo? Então, se a gente volta aqui para o nosso diagrama da planta, o que nós temos aqui? Que a variável de saída da meu bloco azul aqui vai ser o P. E eu vou ter, então, aqui a minha válvula. Eu vou ter duas caixinhas ali antes de chegar na planta. Quem são essas duas caixinhas? Então, saindo, vou fazer um zoom aqui, ó. Essa aqui é a minha caixa. Vai sair o sinal de controle P minúsculo. A primeira caixinha vai ser aquela transformação corrente para pressão, P maiúsculo. Essa pressão vai atuar sobre a válvula. O que entra na válvula? Pressão de ar. O que vem aqui, ó, é pressão de ar. O que vinha aqui? Corrente elétrica. O que vai sair da válvula? Se entra a pressão de ar, o que sai da válvula? Sai vazão. Exatamente, vazão 2, né? Isso aqui, ó, vamos fazer aqui uma setinha. O que vai por aqui é vazão, que é aquela vazão 2. Que vai entrar onde, então? Que vai entrar na minha planta. E da planta, neste caso aqui, vai sair a concentração X, né? Estou fazendo o exemplo este exemplo aqui, né? Então, vejam lá, está entrando a vazão 2 da planta e saindo a concentração X. Então, se eu entro mais em detalhe, o que eu vou ter ali, né, vai ser aquele bloco amarelo ali, que vai ser a parte do meu controlador completo. O controlador recebe o quê? Recebe o set point por um lado e recebe a medida pelo outro, lembra? Aqui, ó, por aqui vai entrar o set point e por aqui vai entrar a medida. Em geral, essas aí são valores elétricos, tá? Aqui a medida. De onde vem essa medida? Essa medida vinha de lá, de um bloco de sistema de medição, né, do instrumento de medição, que vinha do valor da variável aqui. Então, esse daí é o meu sistema. Então, o que a gente vai tratar é sobre essa caixa amarela ali, que é o controlador. Lembra, o controlador vai dar uma saída, e essa saída dele é função de quê? Do set point da medida. Mas mais especificamente, se a gente olha a caixinha amarela aqui em cima, ó, o set point e a medida vão gerar o quê? A partir do set point e a medida eu vou gerar o erro,
E o erro vai entrar a trabalhar dentro do meu controlador propriamente dito para saber quanto que vai a saída, o sinal de controle que vai para tocar a variável manipulada. É isso aí. Isso que a gente vai tratar, esse controlador aí. Vamos ver nesse caso aqui, ó. Quem é aqui variável controlada? Vamos lá ver quem está por aí. Estamos os mesmos aqui. Vamos lá, João Vitor. Quem é a variável controlada aí e a variável manipulada? A temperatura é a variável manipulada. E ele tem o calor ali, professor, eu acho que é a variável controlada. Claudinha, o que é que tu acha? É o contrário. Temperatura é a variável controlada e o calor é a temperatura manipulada. A variável manipulada. E por que a temperatura é controlada? Porque é ela que você está medindo. Uhum. Muito bem. Vocês estão vendo ali que está isso, exatamente, né? A temperatura é a controlada e o calor é a manipulada. Mexendo no calor, aquela resistência ali, aquela bobina, mexendo naquele calor ali é que eu esquento, eu faço com que a temperatura aumente ou diminua. Então, muito bem. Como nesse caso aqui, vocês percebem ali aquele TC ali. Você lembra o que significa o TC? Controlador de temperatura? Isto. Controlador de temperatura. O que o controlador de temperatura deveria receber? O que um controlador recebe? Olha lá a minha caixinha amarela. O que ele recebe? Ele recebe um set point, recebe a medida e ele vai gerar um sinal de controle. Estão vendo ali minha caixinha amarela, né? Então aqui é a mesma coisa. Vocês percebem que aqui no caso esse controlador, esse TC ali, ele está recebendo, ele só tem uma entrada e uma saída? O que está faltando nele? O set point. Isso, exatamente. Esse set point, em geral, nos controladores, eles são colocados no aparelho mesmo. Vou fazer aqui um desenho aqui. Ou seja, na realidade, isto aqui deveria estar entrando também um set point. Qual é a temperatura que eu desejo que esse tanque tenha. Só que, em geral, ele não é colocado nos TCs ali, nos controladores. Por quê? Porque ele é um aparelhinho que tem no laboratório um ali. É um aparelhinho que tem um display aqui, uns botãozinhos, tá? E você, clicando nos botãozinhos, você diz ali, olha, eu quero que a temperatura, o set point, seja 20 graus. Então, você coloca ali, escreve 20 graus. Opa. Estão me escutando aí? Sim. Ah, então beleza. Então você pega lá o teu controlador e você seta nos botõezinhos dele, escreve os 20 graus, tá certo? Ou seja, é como essa informação não vem de um outro lugar, de uma outra parte, simplesmente você mesmo seta ela. Então por isso às vezes ele não é colocado esse set point como entrando no controlador, mas basicamente ele entra assim, você tem que digitar ali quanto é o que você quer. Beleza, então olha aqui, ó, desse controlador então entrou a medida, tá certo? Que ali vem do transmissor de temperatura, entrou a medida.
Entrou o set point que você digitou ali e vai sair o quê? O sinal de controle P minúsculo. Esse sinal de controle P minúsculo vai vir e vai... Esse aquecedor aqui é um aquecedor, não diz ali se é elétrico, é a vapor ou alguma coisa, vai fazer com que entre mais ou menos calor, né? Ele gere mais ou menos calor para aquele tanque ali. Então, beleza. É isso aí. Então, vamos dar uma lida aqui. Conhecendo o comportamento dinâmico de alguns processos, que é o que a gente já fez, né? Aprendimos como é que são os comportamentos dinâmicos dos processos. Alguns processos, né, representativos, né, não todos, obviamente. E algumas ferramentas matemáticas, né, já vimos ali como resolver plantas sabendo qual é a entrada e encontrar a sua saída. É possível aplicar alguma técnica de controle por realimentação. Realimentação, o que é? Eu vou pegar a medida, aquele valor que eu quero controlar, eu consigo medir ele. E com essa informação, eu posso ajustar a minha variável manipulada para que o valor desejado da saída da planta seja o que eu quero. Então, nós temos ali, ó, elemento de controle final. No caso aqui é o aquecedor elétrico. No caso anterior que a gente viu aqui, ó, quem que é o elemento de controle final aqui? Opa. Quem é o elemento de controle final aqui? O elemento de controle final aqui, no caso, é a válvula. De acordo? É aquele elemento sobre qual o sinal de controle vai atuar. Tá certo? Então, o sinal de controle aqui vai atuar na válvula. No caso que a gente estava vendo aqui, o sinal de controle vai atuar no aquecedor elétrico. Tá certo? Então, esse daí é o elemento de controle, final de controle. Tá? Está escrito controle final, mas é elemento final de controle. Ok. Temos o sinal de controle, que é o sinal P, que vem ali por uma linha de um sinal em geral elétrico. Temos a temperatura, temos os tanques ali, a vazão e tal. Outro exemplo aqui, ó. Eu quero aqui controlar o quê? Vamos lá, João Vitor. Nesse sistema aí eu tenho uma tubulação aqui, ó. Tenho uma válvula. Eu tenho aqui uma válvula. Essa válvula é uma válvula pneumática, ela recebe um sinal pneumático para abrir ou fechar. Eu tenho aqui, o que que é, ô João Vitor, tu lembra o que que é FC e FT? Controlador de vazão e transmissor de vazão. Isso, exatamente. Então, conta para mim aí, o que é que tá, qual é a variável controlada e qual é a manipulada? A, a controlada é a vazão que tá passando no tubo e manipulado seria a válvula. Isso aqui tá errado, tá? Qual é a variável que eu estou de fato manipulando? Neste caso aqui, ó, a variável controlada e a manipulada é a mesma vazão ali, entendeu? Eu estou atuando, quando eu atuo na válvula, o que eu estou fazendo é mudar a vazão da linha amarela. Diretamente ali, eu tô aplicando nela diretamente. O que pode ter ali é um delay, tá? Um atraso, enquanto a vazão que eu atuo aqui e a vazão que acontece aqui deste lado, de acordo? De todas formas, ali, então, o elemento final de controle vai ser a válvula, tá certo? Eu estou atuando sobre a válvula, só que a válvula, quando eu atuo sobre ela, ela muda a própria vazão que eu quero controlar diretamente ali. Ok. Então, o diagrama de blocos, ó, que a gente acabou de falar, olha lá, o controlador entra o quê? Entra o sinal de entrada, que vem do transmissor, isso é o que a gente chamou da medida, né? Esta aqui seria a medida. Está chamando de B. Você entra o valor desejado, que é o set point, tá certo? Neste caso temos um erro aqui, essa setinha ela vai para cima e não para baixo. De acordo? O valor de set point entra, tá? Não sai, ele entra no controlador. O valor da medida ela entra, são as duas que entram aqui. Entra a medida, entra o desejado e sai o quê? Sai o sinal que vai para o controlador. O sinal de controle que a gente chama, que seria este vermelho aqui.
Ok, esse sinal de controle a gente vai chamar ele de P minúsculo, tá certo? E ele vai então atuar sobre o elemento final de controle, uma válvula, um aquecedor, o que seja. Esse é o controlador. Então, olha lá, o objetivo do controle é reduzir o erro, lembra? Isso aqui é fundamental, tá? Esse aqui é o objetivo da disciplina inteira, é isso aqui. O objetivo do controlador é reduzir o erro. Muito bem. O erro vai ser então definido como o valor desejado, que é R, menos o valor medido, que é B maiúsculo, tá ali. Tá certo? Então, o erro é definido no tempo, né? O erro varia com o tempo. Definido como o que eu desejo, que pode ser variável no tempo também, né? Eu posso dizer, olha, eu estou interessado. Eu poderia dizer, olha, eu estou interessado em que a minha referência, o meu valor desejado, R, ele no tempo seja assim, ó, que ele suba a temperatura, imagina que fosse a temperatura, que ela subisse até determinado valor em tanto tempo, que se mantivesse aí, que depois ela descesse, que depois fosse oscilasse, sei lá, eu posso esta variável desejada, ela não necessariamente tem que ser uma constante, ela pode ser variável também. Por sinal, quando a variável desejada, ali o R, o set point, tá? O R é o próprio set point. Esse R maiúsculo ali, quando ele é um valor constante, a gente chama isso aí de um regulador. E quando ela é variável, a gente chama ela de controlador, né? Isso aqui é uma questão mais rigorosa aí de terminologia, mas quando estão falando para você sobre um regulador, é que você deseja que a variável de saída seja constante. E quando você chama isso aí de um controlador, é porque essa variável de saída que você deseja, ela tenha um valor que pode estar variando. E se ela está variando, então você pode seguir ela, né? Muitas vezes esse controlador também se chama de tracking, né? Tracking é fazer um segmento da variável. Isso aqui eu escutei um pessoal falando daqueles computadores da maçãzinha lá, os Apple, os Macintosh. Esses computadores, bem, eu imagino que quase todos eles é a mesma coisa, né? A placa-mãe deles está cheia de solda, né? Aqueles pontinhos brilhantes, cinzas, tudo aquilo ali é solda de estanho. E com o tempo, aquilo ali vai se ressecando e às vezes ele racha, a solda racha. Quando essa solda racha, então ela vai perder o contato da placa, né? O fio, é como se você cortasse um fio. O que os caras fazem? Eles pegam aquela placa-mãe e colocam num forno e elas precisam que o forno, que a temperatura do forno, no caso aqui, a temperatura do forno vá do valor da temperatura ambiente até um determinado valor que não lembro quanto que é. Mas essa inclinação ali, essa variação de temperatura no tempo tem que ser certinha, tem que ter um valor certinho. Ela depois se mantém naquele valor aquecido por um tempo e depois diminui também com uma descida de temperatura controladinha. E assim o que acontece? Aquelas soldas, então, elas ao se aquecer, derrete novamente o estanho, se mantém ali naquela temperatura e quando cai a temperatura novamente, então aquilo ali se solidifica e você arruma a placa-mãe. Então você precisa controlar a temperatura certinha, não é mantê-la num valor constante. Aqui, tanto o aumento de temperatura como a queda de temperatura tem que ser controlados. Então, nesse caso aí seria um tracking, tá? Seria um controlador. Caso você quiser que uma determinada variável sempre esteja no mesmo valor, então você tem, então, no caso, é um regulador. Ok. Então, esse daí é a nossa conta. Olha lá, o erro vai ser o desejado menos o medido. Ok. Então vamos entrar nos 3 tipos de controles básicos que existem, né? Que é o controle proporcional, o integral e o derivativo, que muitas vezes a gente chama do controle P e D, né? P de proporcional, I de integral e D de derivativo. Vamos analisar o primeiro controle. Lembra que o controlador é aquela caixinha, né? Aquela caixinha, onde que tá meu desenho? É esta caixinha aqui, tá? Esta caixinha aqui, ó. O que eu vou fazer com o erro para, a partir do erro, gerar um sinal de controle P? O que eu vou fazer a partir do erro, que é esta que sai aqui, para que aqui no controlador, que seria esta caixa, ele gere o sinal de controle P, de forma que leve a variável
de controle leve ela para o set point, que é o que eu quero. Ou seja, que de tal forma que o erro seja eliminado, que não haja diferença entre o que eu quero e o que eu tenho. Então, a primeira forma de controle é o controle proporcional. O que faz o controle proporcional? O sinal de saída do controlador, P de T, é proporcional ao sinal de erro. Então, veja lá. O P de T vai ser igual ao quê? A um P de regime permanente mais um KC, tá? Que é o ganho do controlador vezes o erro. De acordo? Então, aqui, ó, esse aqui é o erro. Tá? Então, eu vou ter que o sinal de controle vai ser o quê? Um valor de sinal de controle de regime permanente mais uma constante, que eu estou chamando ali de KC, uma constante, às vezes é chamada de P também, tá? Mais uma constante multiplicada pelo erro. Então imagina o seguinte, que você está lá na ducha tomando o banho lá, e você quer que a temperatura tenha um valor desejado. E aquela temperatura que você quer que esteja no valor desejado já está no valor que você quer. Então, se a temperatura... Tá, e a outra coisa, no caso da ducha, a variável manipulada vai ser a vazão da água, né? Então você está mexendo ali na torneira. Então o sinal de controle é o sinal que você vai mandar para a mão girar aquela válvula ali para que ela aumente ou diminua a sua vazão. Muito bem. Caso a temperatura da água já esteja no valor que você quer, que você deseja, quanto vai valer o erro nesse caso, João Vitor? Se o valor já está no set point, o erro vai ser 0. Exatamente. Mas se o erro vai ser 0, João Vitor, o que eu tenho que fazer com a mão então? Com aquela válvula lá? Você está tomando banho lá, tá? E você está com a mão na torneira. E você percebe, sente na tua pele que a temperatura já é a que você quer. Ou seja, a temperatura da água é igual ao set point que você desejava, que você deseja. O que é que você faz com a tua mão então nesse caso? Não mexe. Não faz nada, exatamente. Mas não fazer nada não significa que a vazão da água vai ser 0. Não sei se é claro. Ou seja, você vai manter aquele sinal de controle constante naquele valor que você estava já. Então você não vai fazer nada, não significa que a vazão vai ser 0. Imagina que aquela válvula fosse uma válvula pneumática, de acordo? A válvula do teu banheiro lá fosse pneumática. Se a temperatura já chegou no valor desejado, não significa que você vai tirar o ar dela, porque se você tirar o ar dela, ela vai fechar ou vai abrir, não sei. Então você vai manter aquela pressão de ar que já tinha naquele instante anterior, tá certo? Então, eu cheguei no que eu queria, eu vou manter ali aquela pressão de ar quietinha. É como se na minha mão eu não vou mexer nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar manter ali quieto. Por isso que aparece esse P barra ali. Esse P barra é o valor do sinal de controle em regime permanente. Se o erro é 0, vai existir um sinal de controle. Ou seja, vai ter aquele P barra. Se eu analisasse o P de desvio, o P barra de desvio, aí sim, o P barra de desvio seria 0. Ou seja, eu não vou fazer nada acima do valor que eu tenho de regime permanente. Agora, quando o erro aparecer, e esse erro pode ser negativo ou positivo, tá certo? Lembra sempre, o erro é o quê? Desejado menos medido. Sempre desejado menos medido. Então, se esse erro aparecer, se, por exemplo, a água se aqueceu demais, então eu desejava 20 e a água está em 25, então eu tenho um erro de menos 5 graus Celsius. Então, esse menos 5 graus Celsius eu vou multiplicar por uma constante que eu tenho que definir e vou somar isso aí ao valor que eu já tinha, para fazer uma correção na minha medida, de acordo? Então, esse daí é o controle proporcional. Simplesmente eu estou multiplicando o erro por uma constante, que nesse caso é essa constante Kc que está aparecendo ali. Tá certo? Essa constante Kc aqui. E vou somar com o valor de regime permanente. Então, esse sinal
de saída, esse P de T, é aquele sinal que vai atuar sobre a minha variável manipulada. Eu vou medir o valor que eu tenho, vou medir o valor que eu desejo, faço desejado menos medido, encontro o erro e multiplico esse erro por KC, que é um número que a gente ainda não sabe quanto que é, mas é uma constante lá, tá? E em função disso, a válvula vai abrir ou vai fechar, ou o aquecedor vai esquentar mais ou esquentar menos, de acordo? Então, nesse caso, ó, o ganho do controlador, que é esse KC ali, pode ser ajustado para variar a sensibilidade do controlador ao erro. O que significa esse parágrafo ali? O que vocês imaginam que diferença faria, tá? Se eu estou lá tomando meu banho e o KC, que é o ganho do controlador, fosse 10, ou se o KC, que é o ganho do controlador, fosse 1000? Que diferença aconteceria? Quando aparecesse um erro, eu estou tomando banho e a temperatura está certinha no que eu quero. Está tudo funcionando bem. No caso, o erro é 0. Nos dois casos, né, com o KC 100 ou com o KC 10 ou com o KC 1000, o erro é 0. 0 vezes 10, 0. 0 vezes 1000, 0. Vai dar a mesma coisa. Eu não vou fazer nada. Estou quietinho ali, tudo funcionando bem. De repente, por algum motivo, sei lá, a temperatura da água da rua deu uma variação tremenda e diminuiu tremendamente. Aí a água esfriou para mim. Que diferença faz se o KC tem valor de 10 ou se o KC tem valor de 1000? Que diferença vai acontecer nesse meu sistema? O que vocês acham que vai acontecer em cada um dos casos? Claudir, o que tu acha que vai acontecer? Quando o KC for maior, teu sistema vai ser mais sensível ao erro, O que significaria isso ser mais sensível? que quanto menor a variação da temperatura de perturbação que vai entrar, maior vai ser o erro. Não, o erro é o mesmo para os dois casos, tá? Eu tenho dois caras tomando banho, um do lado do outro ali, né? Cada um na sua caixinha ali, no seu box. E um tem KC de 10 e o outro tem KC de 1000. E os dois estão com a mão na torneira. Quando a temperatura da água da rua que vem dos encanamentos lá da empresa de água, de repente a temperatura baixa, os dois vão sentir a mesma variação na temperatura, tá? Eles queriam, vamos imaginar, cada um deles queria 25 graus e estava 25 graus para os dois. Para os dois estava funcionando bem. De repente a temperatura da água baixou, a temperatura de que vinha da rua, e para os dois eles sentiram que a água passou de 25 para 20. Tá certo? Então eu tenho, no caso dos dois, eu tenho um erro ali de 5 graus. Desejado menos medido. Então, no caso, é 5 graus positivos, né? Eu quero 25 e estou tendo 20. Então, desejado 25 menos 20 vai dar 5 positivo. Esse vai ser o erro. Para os dois, o erro é igual. Só que um tem KC de 10 e outro tem KC de 1000. O que vai acontecer com a mão de cada um deles, que está na torneira? Qual vai ser a diferença no movimento da mão de cada um deles? O que tem o KC maior vai ter uma resposta mais rápida. Exatamente. Ele é mais nervoso, entende? Porque ele sentiu uma diferença ali, aí pegou essa diferença que era de 5 graus e multiplicou por KC, isso que KC era 1000. Então ficou P de regime permanente mais 5000. Então vamos imaginar que P era número de volta, graus de giro na torneira, tá certo? Então ele estava com o P de regime permanente, estava ali em 20 graus, estava quieto em 20 graus enquanto tudo funcionava bem. O P de regime permanente era 20 graus. De repente houve essa mudança de temperatura, e aí o que o cara fez, o cara nervoso lá do KC, que tinha valor de KC em 1000, ele vai girar para quanto? Vai ser 20 graus, que é o P barra, mais 1000 vezes 5, ou seja, mais 5000 graus de volta, tá? De graus de giro, de ângulo. Então ele vai girar a torneira 5020 graus, vai dar um giro tremendo. Enquanto que o outro cara, ele tinha o KC de 10, ele vai girar somente 20 graus de giro que estava originalmente, do P barra, mais 10 vezes 5, que vai ser 50 graus. Então ele vai girar a torneira uma quantidade de ângulo menor. De acordo? Então, quem vai chegar mais rapidamente na temperatura desejada? O que tem o KC de 1000 ou o KC de 10? O que tem o KC de 1000.
Exatamente. O de KC de 1000 vai ser mais nervoso, ele vai ser mais, como você disse, né, mais sensível à variação. Dá de pensar que isso aí tem um problema, né? Você imagina qual é o problema disso aí, Claudir? Se o cara é muito nervoso e ele sentiu uma mudança de 5 graus e ele deu 20 voltas na torneira para que a temperatura, no caso no nosso da ducha, né? A temperatura baixou, o que eu faço com a vazão da torneira? Eu diminuo, né? Para que entre um pouco menos água. O que você acha que vai acontecer se o cara fecha um monte aquela válvula ali? Digamos que ele não fecha completamente, tá? Mas ele rapidamente fecha, fecha, fecha. O que vai acontecer com a temperatura da água? Ela vai aquecer mais do que os 5 graus desejado. É, exatamente. Quando você coloca um KC muito alto, beleza, você responde rapidamente aquele erro que apareceu. Só que você responde e vai se passar do valor desejado, o mais seguro. Então, olha, se eu tenho aqui uma curva aqui no tempo, imagina que isso aqui é o tempo, tá? E que eu tenho que a temperatura desejada minha aqui, ó, a temperatura de set point, era este valor aqui, constante. Isso é o que eu quero. E o que eu tenho, vamos desenhar ele aqui de roxo, tá? A temperatura medida vai ser de roxo. E ela estava no mesmo valor do set point, ó, tava certinho ali. Mesma coisa. De repente, por algum motivo, a temperatura medida ela caiu aqueles 5 graus. Então, como ela caiu, eu vou ter um erro. O que é o erro? A diferença entre o desejado e o que eu quero. Se eu tenho um controlador de um valor muito alto, o que vai acontecer é que quando ela for corrigida, ela vai fazer assim, ó. E vai passar do que eu quero. Enquanto que, se eu tivesse, vou fazer uma outra curva aqui laranja, que seria a minha outra temperatura medida se eu tivesse um controlador mais lerdo. Essa laranja aqui, ó. Ela sentiu que caiu também, a mesma coisa. Só que como ela é mais lerdo, o controlador, o temperatura medida aqui, esse aqui é com K de 10. E o roxo era a temperatura medida com um KC, tá? O ganho do controlador de 1000. O que aconteceu então com a laranja, quando ele reagiu? Como ele tem um K de 10, ele fechou a válvula ali pouquinho, então essa temperatura foi lentamente indo para o valor desejado, lentamente, lentamente. A outra que aconteceu, ela deu um pulo, e como, claro, depois de que ela deu o pulo, passou pelo valor desejado, então o erro virou ao contrário, né? Se ele tinha um erro de 5 graus, rapidamente o erro passou a ser menos 10. Então ele vai puxar isso aqui para baixo. Tá certo? E depois para cima, e depois para baixo. Então ele pode ficar oscilando, aí ele pode chegar até ser instável, que é ruim para mim, eu não quero isso aí. Então, valores de K de ganho altos tem que tomar um cuidado, porque é bom porque ele é rápido, ele rapidamente vai corrigir, só que pode ser que ele corrija com tanta velocidade que ele passe direto do que eu quero, entende? Então tem que tomar cuidado com esses valores de K. Ok, então é o que está ali, né? O ganho do controlador pode ser ajustado para variar a sensibilidade do Professor, controlador do erro. Oi. uma coisa que eu não entendi, digamos, o K maior, ele vai ser mais rápido, só que daí ele vai, digamos, estabilizar antes do que um KC menor também, Não, ao não? contrário. Vamos lá, né? Eu tô falando de exagerações aqui, né? Tem um valor de K, se ele é muito baixo, ele vai ser muito lerdo para chegar, mas ele vai chegar em geral de forma estável, como está a linha laranja ali. O roxo, que é o valor de K muito alto, o que vai acontecer é que ele vai começar a oscilar, porque é como. Imagina que você tem uma massa, tá? Sei lá, vamos fazer aqui, ó. Imagina que você tem uma bola aqui, tá? Que você quer colocar ela aqui. Aí você, para chegar rápido, você vai com muita velocidade. Só que se você vai com muita velocidade, quando ela está chegando, ela passa para o outro lado. Aí você tem que mandar ela de volta. Com muita velocidade de volta. Então pode ser que ela de volta, em vez de ela chegar aqui, ela passe e passe ainda mais. Ela chegue aqui, ó. Aí você tem um erro ainda maior, tá? O erro é a diferença da posição da bola para este ponto desejado. Então você bate com alta velocidade para o outro lado e pode ser que ela chegue aqui pior ainda. Então o que está acontecendo com essa curva, com esse sistema ali?
que você queria um determinado valor e o que aconteceu é que ele começou a fazer assim, ó. Você percebe? Ou seja, ele está cada vez oscilando mais em torno do valor desejado. Então é um problema, porque ficou instável, ele não vai se estabelecer. Então, se você diminui o K disso aí, pode ser que aconteça o seguinte, né? Que você tem um problema aqui e ele, com um valor de K mais baixo, ele comece a fazer assim e se estabeleça onde você quer. Se você tem um valor de K mais baixo ainda, o que vai acontecer é que ele vai ser bem lento para chegar lá, ó. Possivelmente ele nem oscile, mas ele chegue, de acordo? Então, tem um valor de K ótimo ali, que vai depender do que você deseja para a tua aplicação. Você precisa que ele seja rápido. Em nenhum dos casos você deseja que ele fique instável, tá certo? Ele sempre tem que ser estável. O que acontece é que se você quer que ele seja você quer que ele seja o mais rápido possível, mas estável. Porque se você aumentar muito o K, ele vai ficar mais rápido, mas ele pode passar para instabilidade, que é o que você não quer. Não sei se ficou claro. Agora eu entendi, professor. Obrigado. Ok, perfeito. Beleza, então esse K tem essa questão, né? K grandes, o sistema é rápido, mas ele não pode ser tão grande, porque pode, de repente, passar para instabilidade, que é tudo que você realmente não quer. Beleza, então o sinal de KC, né? O KC é o valor do ganho ali, indica se a saída do controlador aumenta ou diminui com o aumento do erro, tá certo? Então o teu KC ele pode ser positivo ou negativo, tá certo? Então, no caso aqui da questão do banheiro, vamos lá pensar na questão do banheiro, da ducha. Imagina que esse P ali, ele vai mexer na válvula e vai fazer com que a válvula tenha maior ou menor vazão, tá certo? Maior ou menor vazão. Então, nesse caso aí, se a água que eu queria, vamos fazer aqui um exemplo. O valor desejado, ó, o set point, era 20, é 20. Se a temperatura medida é 18, tá certo? O que eu deveria fazer na vazão? Lembra, o sinal de controle aqui, tá? Ele tem a ver com a vazão, que é a minha mão na torneira ali. Ou seja, se P é maior, a vazão é maior. Se P é menor, a vazão é menor. Muito bem, vamos lá. A minha pergunta é, qual deveria ser o sinal do ganho do controlador? Esse KC tem que ser positivo ou negativo? Então, olha lá o raciocínio. Se eu quero 20 e tenho 18, quanto que é meu erro? Quanto vale o erro? É 2? 2 positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Porque sempre desejado menos medido, sempre. Beleza, então o meu erro é mais 2. O que acontece? O que você quer o que você vai fazer com a vazão se você deseja 20 e só tem 18? Você quer que a vazão da água para o chuveiro aumente ou diminua? Pensa na realidade física ali. Eu tô com a mão na torneira. Eu quero 20. Eu quero quente em 20. E a temperatura está 2 graus embaixo do que eu quero. Está um pouco mais fria. O que eu devo fazer com a vazão da torneira? Aumentar a vazão ou diminuir? Diminuir. Diminuir a vazão. Beleza. Então pensa nisso aí. O meu erro é de 2 positivo, mas eu quero então que a vazão diminua. Então eu quero que o meu P também diminua. Vá para baixo o P. Quanto que tem que ser o sinal de KC? Positivo ou negativo para que isso aconteça? Lembra que o erro é positivo. O meu erro está positivo em 2. E eu preciso que o meu P diminua. O P barra é constante, ele não vai variar. O P barra é constante. Quanto que tem que ser o sinal de KC? Negativo ou positivo? Negativo. Negativo, exatamente. Ficou, João Vitor, ficou claro para ti?
Então, professor, pode explicar de novo, por favor? Vamos lá. Olha o raciocínio. Essa é a minha fórmula, tá? O sinal de controle P é igual ao sinal de controle P no regime permanente, que é uma constante, mais o ganho do controlador vezes o erro. Isso aqui esse sinal do KC, ele vai depender de cada exercício, tá? De cada caso é um caso. Então vamos analisar o caso da ducha. Então, no caso da ducha, se eu estou tomando banho lá e eu quero que a temperatura seja 20 graus, só que eu estou sentindo 18. Eu tenho um erro ali de 2 graus. Lembra que o erro é sempre desejado menos medido. Então eu tenho um erro de 2 graus positivos. Se eu tenho um erro de 2 graus positivos, significa que a água está mais fria do que eu quero. De acordo? No caso da ducha lá, quando você está com a mão na torneira, se a água está mais fria do que você quer, para que ela aqueça, para que ela esquente mais, o que você faz com a torneira? Você aumenta ou diminui a vazão que está passando por ali? Se quer esfriar digamos, a água, você teria que aumentar a vazão. Sim, mas você não quer esfriar, João Vitor. Porque ó, você quer 20 e ela está em 18. Você quer esfriar ou quer esquentar ela? Você quer 20 e ela está em 18. Precisa diminuir a vazão para esquentar a água. Exatamente, diminuir a vazão. Essa é a minha seta verde que eu coloquei aqui, ó. Eu quero diminuir a vazão. Se eu quero diminuir a vazão, ó, a vazão tá aqui, ó. Aqui embaixo, na folha de baixo ali, ó. Eu quero diminuir a vazão ela está ligada diretamente com o sinal de controle IP, porque a vazão é o que eu vou mexer na torneira. Se eu quero diminuir a vazão, eu quero diminuir o sinal de controle IP. Se eu quero diminuir o sinal de controle IP e o valor de P barra é constante, então aí eu não posso fazer nada, o P barra é constante, é um número. E o meu erro E, acabei de falar que ele era negativo ou era positivo, o meu erro E? Positivo. Positivo, beleza. Se o erro é positivo e eu preciso que o meu P desça, o KC tem que ser positivo ou negativo? A única forma de que o P desça é se o KC é negativo, porque se o KC for positivo, imagina que o KC for 5, mais 5. Se você multiplica mais 5 vezes o erro mais 2, vai te dar mais 10. Então o meu P vai aumentar em 10 o seu valor. Ou seja, eu vou aumentar a vazão em 10. Mas não é isso que eu quero, porque a temperatura está em 20, eu quero que a temperatura está em 18. Se eu colocar mais vazão ainda, a temperatura vai cair mais ainda. Então o raciocínio é ao contrário. Se eu quero aumentar a temperatura, eu sou obrigado a que o sinal de controle P diminua. E para que ele diminua, eu preciso fazer com que KC vezes o erro diminua. Como o erro é positivo, a única forma de que KC vezes o erro diminua é que KC seja negativo. Claro ou não? Agora sim, professor. Beleza, então vamos lá. Então diz ali embaixo, ó, o ganho do controlador pode ser ajustado para variar a sensibilidade do controlador. O sinal de KC indica se a saída do controlador aumenta ou diminui com o aumento do erro. No caso do controle de temperatura do tanque, requer-se que o calor W... Opa, calor W está errado aqui, né? O calor é Q. Deixa eu ver ali o exemplo do tanque. Aqui é Q, né? O calor Q. Aqui é bem parecido. Ah, não, não é parecido não. Aqui a variável manipulada não é a vazão. A variável manipulada ali é o calor. Beleza, então, tendo esse exemplo aqui em mente, tá? Então, eu quero variar a temperatura aumentando ou diminuindo o calor. Vamos lá, vamos fazer o exemplo aqui. P, olha aqui, ó, P é igual a P de regime permanente mais o ganho KC vezes o erro.
Aí eu pergunto, o KC tem que ser positivo ou negativo? Olha lá. Você tem uma temperatura de set point. Pensem aí vocês aí no mesmo raciocínio. Imagina que eu quero 20 e eu tenho 18. Se eu tenho 20 e quero 18, o meu erro é positivo ou negativo? O erro é positivo. Positivo. Eu quero 20 e tenho 18, o erro é mais 2. Então eu já sei aqui, ó, vou trocar de cor aqui. O meu erro é mais 2. Ó, meu erro mais 2. Beleza. Neste caso aqui, se eu quero 20 e tenho 18, o que vocês acham que o calor tem que acontecer com ele? Ele tem que aumentar ou tem que diminuir o calor? Eu tenho 20, eu quero 20, tenho 18. O que eu tenho que fazer com o calor? Aumentar ou diminuir ele? Aumentar. Aumentar. Se eu quero aumentar o calor, então esse sinal de controle aqui também tem que aumentar, porque a relação entre sinal de controle e aquecedor é direta. Então eu tenho que aumentar o sinal de controle P. Se eu quero aumentar o sinal de controle P, considerando que o P barra é constante, o KC tem que ter sinal positivo ou negativo? Sinal positivo. Positivo. Então, olha lá. Aí já cheguei na minha conclusão aqui de que neste exemplo o KC tem que ser positivo. No exemplo da ducha, o KC tinha que ser negativo. Ficou claro isso aí? E esse mesmo, eu posso fazer o raciocínio ao contrário. Vamos lá, ao contrário seria o quê? Imagina que eu tenho, eu quero, tá? Set point, eu quero 18 e tenho medido 20. Vamos fazer o raciocínio ao contrário. O que acontece se eu tenho medido 18, medido 20, mas eu quero 18? Ou seja, eu queria 18, mas ele está mais quente do que eu quero. Ele está em 20 graus Celsius, tá? Isso é a temperatura. Quanto que é o erro? -2. -2, beleza. Então eu teria um erro negativo. Se eu tenho um erro negativo, o que eu quero fazer com um aquecedor se eu tenho -2 de erro? O que eu queria que acontecesse com o P? Que ele aumentasse ou diminuísse? Ou melhor, com o calor. Eu quero 18 e estou com 20. A água está mais quente do que eu quero. O que eu tenho que fazer com o calor Q? Aumentar ou diminuir? Diminuir. Diminuir. Então vou pintar aqui de azul para trocar. Nesse caso eu quero diminuir o P. Nesse caso o meu erro é -2. Estou fazendo o outro caso aqui, tá? O erro é -2. Negativo. -2 negativo. Eu quero diminuir o P. Sendo que o P barra é constante. Nesse caso aí, qual deveria ser o sinal do KC? Positivo. Positivo também, claro. Ou seja, na realidade eu posso fazer o teste imaginando que a temperatura está maior ou menor do que eu quero, o sinal do KC tem que dar a mesma coisa. De acordo? Ficou claro isso aí do sinal do KC? Você tem que fazer um raciocínio cada vez para saber no exemplo que vocês estão trabalhando se vocês precisam um KC positivo ou negativo. Tá certo? Vamos lá, no caso de controle de temperatura do tanque, requer-se que a calor... Aqui está errado, aqui não é W não, aqui é o calor Q. Diminua se a temperatura aumenta. Tá claro isso aí ou não? Ele tá falando diminua se a temperatura aumenta né, a partir do regime permanente do set point, tá? A partir do set point. Ou seja, eu estou arrancando de uma situação perfeita. Eu estou no valor desejado, tá? A temperatura, eu quero 20, estou em 20.
se a partir daí a temperatura aumenta, ou seja, a temperatura, eu quero 20, estou em 20, mas a partir desse momento alguma coisa acontece e a temperatura passa para 25. Então a temperatura aumentou para 25. O que eu quero que aconteça com o calor? Que ele diminua. Tá claro isso aí? Então, eu preciso que o calor diminua se a temperatura aumenta. Então, olha lá. O erro seria quanto? A temperatura desejada de referência, tá? Isso aqui é o set point. TR é o set point. Também se usa o R, porque o R é de referência, tá? Set point ou referência. Às vezes também se usa o D de desejado. Referência ao desejado. O erro, então, é a temperatura de set point menos a temperatura medida. Então, temos ali, ó, que o P vai ser, então, o P de regime permanente mais Kc vezes o erro. E tenho ali, então, o meu raciocínio ali, ó. Olha só esse raciocínio aqui. Lembra? Eu quero que o calor diminua se a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, o que acontece com o erro? Ele é positivo ou negativo? Eu quero 20 e tenho 25. Erro positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Então, olha lá. Se o meu Kc fosse positivo, tá? Se o meu Kc fosse positivo, ali a opção A. Tem duas opções, ou o Kc é positivo ou o Kc é negativo. Vamos ver. O que aconteceria se o Kc fosse positivo? Se o Kc é positivo e o meu erro e a minha temperatura aumenta, que foi o que eu disse aqui, né? A partir do regime permanente, tá? Aumenta a partir do regime permanente, o meu erro é negativo. Tá claro isso aí? Se o meu Kc é positivo, se o meu T aumenta, eu tenho um erro negativo. Se eu tenho um erro negativo, o que vai acontecer aqui, ó? Erro negativo, Kc negativo, o que vai acontecer com o meu sinal de controle? Aumenta ou diminui? Aumenta. Desculpa, o meu Kc ele é positivo, tá? Não é negativo, não. O Kc é positivo. Então diminui. Então, o meu Kc é positivo, e o meu erro é negativo neste caso. O que vai acontecer com o meu sinal de controle? Vai diminuir. Tá certo? Então vai fazer com que o calor diminua, que é o que eu quero. Se tivéssemos feito uma análise contrária aqui, se o Kc fosse negativo e a minha temperatura aumentasse mais do desejado ali, eu estou no desejado e ela de repente aumenta. Portanto, o meu erro, outra vez, seria negativo. Certo? Se o erro é negativo, mas o meu Kc é negativo também, o que acontece com o sinal de controle P? Então, ele vai aumentar. Estão vendo ele aqui? Ele vai aumentar. Portanto, o calor vai aumentar. Qual dos dois é o que eu quero? Que quando a temperatura aumente... Opa. Qual dos dois é que eu quero? Que quando a temperatura aumente, o calor diminua, ou eu quero que quando a temperatura aumente, o calor aumente? O que eu quero? A ou B? João Vitor, A ou B? Acho que é tudo exemplo que o professor passou é diminua que tá 20 e era 25 com a medida. Não, independente dos números, só pensa no caso do tanque lá. A pergunta é, ó,
se a temperatura aumenta mais do valor desejado, o que eu quero que aconteça com o calor? Que ele diminua ou que o calor aumente? Se eu quero que o calor diminua, lembra que aqui é calor, tá? Eu não sei porque tem W ali. Deixa eu trocar aqui. Aqui é calor. Que. E aqui também é calor que. Tá certo? Então olha lá o que diz o exemplo. Ó. Pensa nesse tanque aí. Eu tenho um tanque que estou medindo a temperatura e quando eu meço a temperatura eu posso corrigir lá colocando mais ou menos calor no aquecedor. Se eu estou no regime permanente, tudo está funcionando certinho. Se de repente a temperatura aumenta, o que você quer que o calor que aconteça com o calor? Que ele diminua ou que ele aumente, João Vitor? A temperatura aumentou mais do que eu queria. O que você quer que você deve fazer com o calor? O calor tem que diminuir. Muito bem. Então, se a temperatura aumenta mais do que eu quero, o calor deve diminuir. Então, vamos ver daquelas duas opções qual é a que me serve. Na opção A, quando a temperatura aumenta, o calor diminui. E no caso B, quando a temperatura aumenta, o calor aumenta. Qual opção você acha que a gente precisa? A ou a B? A opção A. Isso aí, beleza. Então é a opção A. Essa opção A, aí quando você tem o teu KC é positivo, olha lá, quando o KC é positivo, a gente chama isso aí de um controlador proporcional inverso, e quando o KC é negativo, a gente chama isso aí de um controlador proporcional direto. Ok, se o ganho é muito alto, se existe erro, pode haver oscilação e muito mais podendo ficar instável, né? Que foi o que falamos. É que é o exemplo só de um... Imagina que você tem uma gangorra, tá? Aquilo ali é para ser uma gangorra. E você quer colocar a pessoa que está aqui do teu... Tem uma pessoa aqui sentada na ponta da gangorra e você vai aplicar uma força aqui, tá certo? No caso A, e aplicar uma força aqui no caso B, e o que você quer é levantar a pessoa, sei lá, 10 centímetros. Eu quero levantar ela 10 centímetros ou levantar 10 centímetros aqui. Muito bem. Se você aplica uma força ali no caso A, você tem uma gangorra mais curta, ou se você aplica a mesma força no caso B, que você tem uma gangorra mais longa, em qual dos dois casos ali a pessoa vai chegar mais rápido na altura desejada? Vai ser no caso em que você tem a gangorra mais longa. O braço de alavanca é melhor. Só que tem o problema, se você aplica se esse braço de gangorra é muito, muito longo e você aplica uma força ali, o que vai acontecer é que você vai passar daquele valor desejado. Então você vai ter que fazer uma força no sentido contrário para descer. E pode ser que você comece a ter, então, sobe e desce, muita instabilidade. Então, mais ou menos, é só um exemplo aqui físico para você perceber que o KC seria similar aqui à distância, né, o comprimento da gangorra. Quanto maior ele é, você vai ter que fazer menos força aqui, mas ele vai ser mais sensível. Para pequenas forças aplicadas do lado esquerdo, vai ter grandes movimentos aplicado do outro lado, tá certo? Então pode ser instável. Ok, o P pode ser ajustado para que a saída do controlador P seja P quando não há erro, tá certo? Então o P de regime permanente é o valor de P quando não há erro nenhum, já falamos isso aí antes. Ou seja, para o regime permanente. Em geral, Kc é adimensional, tá certo? Em geral é uma constante somente, tá? Para P e E com as mesmas unidades. E pode também ser expresso pela banda proporcional. A gente pode então chamar o valor de Kc, ó, o Kc é 5, é 6, é 10, ou você pode chamar ele de banda proporcional, e aí você vai ter que dividir 100 dividido Kc, e você vai dar essa informação de forma percentual. É simplesmente uma outra forma de representar o valor de Kc. Olha aqui, ó. A gente tem, então, lembra que nós temos um bloco. Deixa eu trocar de cor aqui. Nós temos um bloco.
que é o meu controlador. E nesse controlador, então, entra um erro. Lembra, esse erro vem de quê? Esse erro vem de fazer a diferença entre desejado e medido. E sai um sinal de controle P. De acordo? Beleza. Nós acabamos de ver que o que tem aqui dentro, tá certo? Vai ser um P de regime permanente mais um KC, tá certo? Um KC vezes o erro. Então eu vou pegar esse, eu vou ter aqui, digamos, um P de regime permanente, que vou somar ele com um valor o valor do erro, eu multiplico por um valor de KC. E aqui eu somo, tá? Mais aqui. Mais aqui e mais aqui. E aqui dentro dessa caixinha, tá? Não coube ali, está o valor do KC. Um segundo que caiu aqui. Um segundo. Oi, oi, estão me escutando aí? Estão vendo ali a tela? Sim, Não estão professor. vendo? Ah, tá, ok. Então, olha lá. Esse controlador, ele tá ali, então, entra o erro, tá certo? Esse erro vai ser multiplicado por um KC, que está naquela caixinha. Vou fazer uma corzinha aqui na caixinha. Fica nessa caixinha verde aqui. Tá certo? Eu tenho ali o meu KC. Então, o erro multiplica pelo KC e eu somo ele com o valor de P de regime permanente. Então, olha lá, eu tenho, então, uma função P. Eu tenho que P é função do erro, que são essas duas retas que vocês estão vendo aí, esses dois gráficos. Entra o erro e sai o P. No caso em que o KC seja positivo, eu chamo isso aí de atuação inversa. E no caso em que o KC seja negativo, eu chamo isso aí de atuação direta. De acordo? Tá claro isso aí, esses dois desenhos? Vejam ali o erro. Quando o erro é zero, quanto que vale o P? Quando o erro é zero, ó, o valor de P nos dois casos vai ser o P de regime permanente. De acordo? Então, aquele valor de P no erro zero é o valor de P no regime permanente. Aqui e aqui também é a mesma coisa. Percebam uma coisa. Pensem na questão da torneira lá. Imagina que a temperatura está muito fria, tá certo? Muito fria a temperatura da água. E aí você vai fazer o que com a torneira? Você vai começar a fechar ela, né? Então você começa a fechar, começa a fechar. Só que o que acontece? Na realidade, né, no caso físico teu ali da torneira, você vai fechando, vai fechando. Se a temperatura continua estando fria, não aqueceu o suficiente, você vai chegar num momento em que você vai fechar tanto que vai fechar fechado, não vai passar mais água por ali. Então daí para frente não adianta fechar mais, não adianta dar mais voltas na torneira, não é possível isso aí. Isso aí, a gente chama isso aí de saturação, que são essas curvas aí, vocês percebem nessas curvas que existe uma inclinação KC em um determinado trecho do gráfico. Mas a partir de um trecho para frente aqui, ó, ou a partir de um trecho para trás, vou riscar aqui, ó, essas partes riscadas aqui, significa que a tua válvula saturou. Ou seja, você não pode abrir mais de completamente aberto, nem pode fechar mais de completamente fechado. Então, quando o teu instrumento satura, não vale mandar ele fechar mais ou mandar ele abrir mais. Então, isso aí você tem que ter cuidado, porque às vezes a gente faz as contas na simulação e toca o sistema, né? E na prática, nos números, tudo bem, nos números você tem que dar 30 voltas fechando e vai funcionar o teu sistema. Só que na prática não é possível dar 30 voltas. Na prática, aquela válvula só fecha 5. Então você tem que sempre tomar cuidado de verificar quanto que é o teu sinal de controle
para ver se ele é exequível, se ele é viável na realidade usar um sinal de controle desse aí, tá certo? Então tá ali, ó, na prática o sinal é fisicamente limitado, é saturação. Então você tem que o controlador vai funcionar em um trecho ali, mas depois de que você sair desse trecho ali, você vai ter um P mínimo e um P máximo que você, a partir daquele P máximo, não tem mais valores de P máximo que você possa colocar naquela válvula ou naquele aquecedor, a mesma coisa. Tá certo? Então, sempre é bom que você, quando você está controlando um sistema, você plotar o sinal de controle, que você possa ver ele, quanto que é o valor dele, para ver se ele está trabalhando dentro de valores que são viáveis na realidade. De acordo? Para encontrar a função de transferência de um controlador proporcional, então é necessário definir a variável de desvio. Vamos lá, função de transferência do meu controlador. Lembra, essa daí é a minha função no tempo, então o P de desvio é igual ao P de regime permanente, falta um risquinho aqui, olha, esse aqui é o P de regime permanente. Ah, não, tá certo, desculpa. O meu P de desvio é o P menos o P de regime permanente, e isso daí é igual, então, a KCE. Né? Lembram que eu posso pegar o que a gente estava trabalhando até agora era com esta expressão aqui do outro lado da equação. Então, ficava que o P era P barra mais KCE. Aqui, passamos o P barra para o outro lado, e isso é o que a gente chama de P de desvio. Né? P menos P barra é o P de desvio. Nesse caso, então, o P de desvio é somente o termo KC, que é o ganho do controlador, vezes o erro. Se você aplica Laplace a esta expressão aqui, ó, se você aplica Laplace a esta expressão aqui, P de desvio igual a KCE, simplesmente vai te dizer que a função de transferência, que é a entrada sobre a saída, lembra, a entrada sobre, este aqui é meu controlador, entra o erro, sai o sinal de controle, né, o erro é o E e o sinal de controle é o P. Se a gente está trabalhando aqui com variável de desvio, então entra o erro, sai o sinal de controle. O que eu vou ter aqui simplesmente é um KC, que é o ganho. Tá certo? Em Laplace. Vai ser uma constante. O comportamento do erro há uma variação na referência usando um controle P. Então eu tenho ali, ó. O que eu tenho aí? Uma planta. De que ordem é essa planta aí? Primeira ordem. Uhum. Eu tenho uma planta de primeira ordem. Pode ser qualquer coisa aí. Não sei de onde vem essa função, essa... Eu sei que essa planta de primeira ordem tem um ganho dela K igual a 1. Tem uma constante de tempo tal, tá certo? Eu estou usando um sensor para medir esse valor. No caso ali, o sensor ele é de ordem 0, né? Então, simplesmente existe um K de sensor ali, uma constante pela qual eu vou multiplicar o valor medido para obter aqui a saída do sensor. Se ele é de ordem 0, significa que a saída vai ser exatamente igual à entrada vezes o valor do K instantaneamente, né? Poderia ter uma ordem 1 aqui, uma ordem 2, então haveria um atraso ali do sensor para medir a grandeza que ele está medindo, mas nesse caso aqui ele é uma constante. E aqui, então, eu tenho o meu famoso controlador proporcional. Olha, tem um valor de KC multiplicando o erro. Eu tenho, então, a minha referência, que é o valor de set point. Tenho o KC multiplicando o erro, e esse vai ser o meu sinal de controle, o P de desvio, que vai atuar sobre a minha planta. De acordo? Ok. Então, vejam lá. O erro é igual ao quê? Ao R, que é o valor da referência. Eu estou trabalhando tudo em Laplace, tá? O R em S, menos o K do sensor, que é uma constante, vezes a temperatura em S. Tá clara essa equação aí? Tá tranquilo essa equação? Tá sim, professor. Ok, beleza. Tranquilo aí, João Vitor, com essa equação? Sim, professor. Beleza. Basicamente o que ele está dizendo é isso aqui, né? Ó, o erro vai ser a referência entrando positiva menos o que vem por aqui.
entrando negativo. Mas o que vem por aqui é o K do sensor vezes o que entra nele. Quem que entra nele? A temperatura. Então tá aqui, ó, a temperatura vezes o K do sensor entra negativo e o R de S entra positivo. Basicamente é isso que tá dizendo aí. Ok. Continuando. Quem que é a temperatura? A temperatura T de S, ela é o quê? Ela vem por aqui. Então a temperatura é o quê? Este bloco da planta multiplicado pelo que está entrando nela. Mas quem está entrando nela é o P de desvio. O que é o P de desvio? O P de desvio é o Kc multiplicado o que está entrando nele, que é o erro. Mas quem que é o erro? O erro é o R menos o K do sensor multiplicado pelo T. Então como que fica? Olha lá. A temperatura vai ser então a planta vezes o P de desvio. Mas quem que é o P de desvio? O P de desvio é o Kc vezes o erro. Mas quem que é o erro? Né? Quem que é o erro? É o R menos o K do sensor. Então vejam aqui, ó. O erro, tá certo? Olha aqui, vou fazer desenhar aqui, trocar de cor. O erro, ele vai ser o R menos o K do sensor vezes o T. Mas quem que é este T aqui? O T vai ser isto aqui, ó. Então aqui ficou R menos o K do sensor vezes o T. Mas quem que é o T? Tá aqui, ó. Então, a partir dessa equação ali, ó, vocês percebem que eu tenho o erro, tá certo? E a entrada R. O que significa isso aí? Que eu posso, então, montar uma função de transferência onde eu tenha a saída sendo o erro e a entrada seja o valor desejado. Vocês percebem ali que ali o que houve simplesmente foi uma reorganização dessa função. Então eu tenho o erro e a referência. Então eu organizei ali, né? Ficou organizadinho e depois eu coloquei aqui, ó, saída sobre entrada. O que significa isso aí? Eu quero montar um bloco no qual entre a referência e saia o erro. E eu quero saber o que vai acontecer. Ou seja, eu quero saber como que o erro se comporta quando a referência muda. Eu quero saber aqui como que o erro se comporta quando eu tiver alguma variação na referência. Então, com essa função de transferência que eu acabei de encontrar aqui, eu posso fazer alguns testes. Olha lá. Eu posso, por exemplo, analisar ó, o que acontece com o erro se acontece um degrau na entrada. Ou seja, a minha temperatura desejada, se eu estou no valor de temperatura desejado, eu não tenho erro, eu estou no valor que eu quero tal. Mas de repente, digamos que a minha temperatura desejada muda. Eu queria 20, eu estava em 20. Mas de repente eu disse, não, agora eu preciso que a temperatura passe para 25. Então houve ali um degrau de 5 no valor de referência. O que acontece com o meu erro, com o meu comportamento do meu erro no tempo, quando a variável desejada tem um degrau de 5? Então, sei lá, vou chutar aqui, ó. Eu tinha o meu R, tá certo? Ele estava em 20, passou para 25. É o que eu quero, tá? E eu tinha ali a minha variável, o meu erro, quando no começo em que eu tinha 20 e que queria 20, então meu erro era 0, tá certo? Durante este período, esse tempo aqui, o meu erro foi 0.
eu estava no valor desejado, mas no momento em que eu pedi, olha, eu não quero mais 20, agora eu quero 25, o sistema foi se acomodando para levar a temperatura de saída para esse novo valor de 25, mas inicialmente o que aconteceu? Houve um erro de 5, tá certo? Eu queria 25 e tinha 20. Queria 25, tinha 20, tem um erro de 5 positivo. Então a curva do erro fez isso, ela subiu aqui. E depois eu espero que essa curva, de alguma forma, ela vá descendo novamente para o zero, porque eu espero que a temperatura chegue nesses 25. Se a temperatura vai chegar nesses 25, então o erro vai ir tendendo para zero. Então, eu quero analisar isso aqui, ó, o que acontece com o erro quando a minha referência muda. Para poder analisar isso aí, o que eu vou ter é esta função de transferência aqui, que me relaciona a entrada sendo a referência e a saída sendo o erro. Tá claro isso aí? Essa análise a gente vai fazer na próxima aula aí, de analisar o que acontece num sistema de controle com ganho proporcional, o que acontece com o erro quando há uma variação na entrada de referência, no set points, quando o set point varia. Isso é importante para saber o que acontece com o meu controlador, né? Se o erro vai para infinito, se o erro cresce, se o erro cresce não me serve, porque o meu sistema está se afastando do valor desejado, tá certo? O que acontece, por exemplo, se o K é muito grande, né? Aquele problema que a gente analisou agora aqui. Muito bem. Tá certo, então? Vamos deixar por aí. Deixa eu dar uma parada aqui. Dei uma analisada aí nisso que a gente falou hoje.